acho que a gente tem ainda duas integrantes que estão tentando entrar, que é a Victoria e a Vitória. Mas eu acho que a gente podia começar conversando para a gente falar um pouquinho da Asas. Não sei se todo mundo já conhece, se tem, né, para a gente dar uma apresentada geral. Não? Então, a Asas é uma ONG que existe há 13 anos aqui em Florianópolis, em Canasvieiras, né? A gente atende crianças e adolescentes do norte da ilha. Projeto muito bonito, que é um privilégio fazer parte. Eu dou, então, as oficinas de artes plásticas, né? Mas eles têm muitas oficinas legais. Eles têm hóquei de grama, natação, triatlon, né? Natação, bicicleta, corrida, dança, teatro, capoeira. Tem em torno de 9 oficinas, meio ambiente. E aí eles, fora da pandemia, né? Num período normal, eles estão na aula num período, no outro período vão para Asas. E é muito legal, assim, as meninas depois vão se apresentar, a Karen, eu tenho 2 anos de Asas só, mas a Karen tem muito tempo de Asas, então ela tem até mais propriedade para estar falando do que eu, né? E aí, então, dentro desse contexto, surgiu uma proposta muito legal de um poeta, que é o Felipe Gatino, que ele escreveu uma história, uma poesia especificamente para Asas, pensando na Asas. E aí surgiu então a vontade de por que não a gente ilustrar, né? Ele tem já outros livros, geralmente alguém ilustra profissionalmente o livro para ele, né? Mas daí a gente pensou por que não, dentro das oficinas de artes, a gente tentar colocar as imagens, enfim, uma ilustração que partisse do olhar deles para essa história, né? E assim nasceu então essa oficina de ilustração. E aí a ideia é publicar esse livro para ser vendido no Brasil inteiro, né? E para essa verba ser revertida para a própria instituição. E aí, em contraponto, a ideia era que as meninas saíssem com uma ideia real mesmo da ilustração, né? Não só ir lá, hoje a gente vai ilustrar e cada um faz um desenho, a gente coloca na página do livro, que já seria muito legal, né? Mas que elas pudessem ter esse contato mais real, né? Porque elas participam do grupo 3, que é o grupo já de adolescentes. A Asas atende até os 16 anos. Então, também para ter uma ideia do mercado de trabalho, poder ter outras aspirações aí profissionais e poder estar unindo essas duas coisas e também em contrapartida, porque elas estão doando tempo, à vontade, estão super engajadas aí desde o ano passado para aprender. Em contrapartida, elas saírem com essa ideia realmente real, né? Como uma profissão tão bonita que existe. E aí a gente vem fazendo esses encontros, isso tudo aconteceu no momento de pandemia, então a gente está se encontrando virtualmente, o que dificulta um pouco, mas também está sendo um processo muito bacana, né? E aí a gente tem um atleta, não me recordo o nome dele agora, mas que ele corre, ele é um triatleta, que ele fez a corrida da vida, e nesse projeto dele ele já arrecadou, se não me engano, são R$7.000 para a publicação desse livro. Então a gente vai contratar um pessoal para fazer toda a parte de edição, quer fazer algo bem bacana mesmo, né? Até depois, quando vocês vão falar do processo, se puder falar um pouquinho para elas, que a gente não entrou ainda nesse assunto, né? De tudo que envolve, assim, que não é só o desenhar, né? Mas das pessoas envolvidas nesse processo. E aí, então, hoje no projeto a gente tem a Juliana, que é a diretora da Asas, que foi quem encabeçou tudo isso, quem teve essa ideia, né? E me procurou, então, para essa parte das oficinas de artes. Tem o Bento, que é o coordenador da instituição, que também está fazendo toda essa parte de captação de recurso e, enfim, né? Fazendo toda a parte de organização mesmo do projeto. A Sommer, que vai se apresentar, que também é a Aline, que está aqui participando com a gente. E aí ela vai falar também que tem muito mais experiência de Asas do que eu. E é isso, então. Obrigada desde já por esse sim. Tenho certeza que vocês estão fazendo parte de um momento muito significativo e da história dessa instituição, né? Quer se apresentar, Aline? Eu também pelo convite. Obrigada. Eu sou a Aline Sommer, muito prazer. Faço parte da Asas um pouquinho antes da Fabíola, não entrei tão antes assim, mas eu entrei acho que há uns 6 meses antes dela, um ano no máximo. Sou orientadora social, né? Eu trabalho com crianças todos os dias, permaneço com todos os grupos.
E a ASUS é uma instituição que trabalha em parceria com a assistência social, né, do município. É um trabalho bem legal que é realizado. E a gente busca estar melhorando. Acredito que esse projeto do livro seja algo que vai dar uma continuidade, né, para o nosso trabalho. Acho que está sendo, né, algo muito enriquecedor para essas garotas que já desenham muito bem e agora estão aprendendo um novo olhar para isso. Né? Tamo junto. A Vitória tá tentando entrar, desculpa, e não tá conseguindo. Deixa eu ver aqui. Então, ela me comentou que tá nos dados móveis, né? Pesado. Tá dando. Karen, você pode falar um pouquinho? Claro que posso. Meu nome é Karen, eu tenho 13, vou fazer 14 dia 8/5, que é ainda no sábado. É um prazer estar conhecendo vocês, só de ver a cara de vocês eu fico muito honrada de ter conhecido pessoas que são provavelmente incríveis, que desenham muito bem. Só por a professora ter mostrado um pouco do desenho de vocês, eu fiquei muito feliz, assim, de ter visto o desenho de vocês, de ter visto que tem muito esforço, muito tempo dedicado a cada desenho que vocês fazem. Eu tô no ASUS há 5 anos. Já passei por muitas dificuldades. Essas pessoas do ASUS me ajudaram muito. Já teve muitas atividades maneiras no ASUS, tipo balé, dança, que é tipo bem antes ainda. Eu sou mais velha que as professoras, que muitas professoras ainda. A Aline, a professora Fabiola, a Camila, ainda tem muitos outros professores. Eu adoro mesmo ASUS, tipo, tô a minha vida praticamente toda, desde 8 anos, né? Já conheci várias pessoas maravilhosas que, infelizmente, tiveram que sair. E é basicamente isso. Obrigada, Karen. Ale. A Karen é a veterana do ASUS. Alessandra. Eu não sei fazer esse negócio aí que você se apresente, faz frase bonita, mas meu nome é Alessandra e eu tenho 14 anos. Prazer em conhecer vocês. E a gente tem mais 2 meninas muito legais, que é a Vitória e a Victoria, que infelizmente não estão conseguindo entrar. Mas aí até eu gostaria de pedir aqui se eu posso gravar, que daí depois elas conseguem ter acesso a esse conteúdo. Tudo certo? Posso gravar? Tá. E aí, internet tem essas coisas, né? Nem sempre a gente consegue entrar, tem dia que dá aula para uma, às vezes estão às 4, e assim a gente vai indo, mas no fim dá certo, né? Em meio a tantas coisas, a gente ainda está fazendo uma coisa tão prazerosa, então é isso aí. Se vocês puderem falar um pouquinho de vocês, não sei como é que a gente pode organizar, talvez uma apresentação geral e depois a gente apresenta melhor o trabalho, pode ser? Que daí todo o grupo se conhece? Pode ser. Começar aí, Kim. Vamos por ordem alfabética. Eu então. não sei quais são todos os artistas, assim, os ilustradores. Quem são? Eu não sei quais são aqui na tela. Eu sou um. Ok. São 3 ilustradores? É a Aline, a Mila, o Felipe que ia entrar, mas acabou também não conseguindo, o Felipe Tadeu, o Tarek Assis e o Tarso Duarte. É isso, né, gente? Bom, então assim, pessoal, são 4h17 agora, não sei como que tá o tempo para vocês, mas que eu pensei, não tem nada muito fixo, a gente tá, né, a ideia mesmo é ter essa proximidade, é ser um bate-papo, então, a princípio eu pensei entre 10, 15 minutos para cada um, mas fiquem bem à vontade, eu acho que isso não é nada, né, a ideia mesmo é essa troca. Então, acho que a gente pode, não sei se alguém quer começar, ou se preferem que, enfim, que chame alguém.
Então pode ser por Eu ordem tenho uma objeção alfabética. também, não. Então, Aline, pode Eu- começar por você? Vamos sortear. Pode ser. Oi, gente, meu nome é Aline Vieira, eu sou ilustradora, designer também e tatuadora. Eu comecei com design e eu trabalhava em agência, sou de Pernambuco, morava em Recife, trabalhava lá com agência e trabalhar com agência foi quando eu descobri que o processo que era que eu não queria para mim, assim, a dinâmica não cabia, porque você não consegue ilustrar, a grande verdade é essa, assim. Você tem uma demanda muito fechada para fazer os jobs de publicidade e eu não me sentia totalmente livre. Então, uma hora eu arregacei as mangas, criei coragem, juntei um dinheirinho e fui para o autônomo. No autônomo é desafiador porque você tem a parte romântica, né, que você gosta do que você faz, você tá ali trampando, mas você também tem que lidar com a dinâmica do burocrático, né, que você tem que fazer suas postagens, você tem que ir atrás de cliente, você tem que... Essa parte, para mim, é que foi um pouco desafiadora no começo da carreira, ainda é um pouco, porque meu processo criativo é muito intimista. Eu ainda tenho uma certa dificuldade com a internet. Eu me sinto às vezes uma idosa, porque eu queria poder compartilhar mais o processo, como filmar mais, mas é tão meu, assim, até quando você me mandou sobre como seria o meu processo criativo, ele é mais no palpável. Eu faço artes digitais, mas é muito, muito raro, coisas de finalizações mesmo no Photoshop, mas todo ele é processo manual mesmo. E é esse contato com a folha, o contato com a tinta, o contato com todo tipo de material que eu venho buscando ser diferente, que veio também a evolução do meu trabalho. É isso, já tenho, acho que, uma carreira contando com trabalho de CLT, já são quase 10 anos. Eu me descobri um pouco tarde na área de ilustração, eu queria fazer cinema, mas descobri que cinema era muito caro. A ilustração sempre esteve ali muito presente desde a minha infância. Quando eu entrei na faculdade foi quando eu fiz um curso da cadeira de design gráfico, aí eu me apaixonei, assim. E aí foi vindo no meio que foi muito natural o processo de criação das artes. E com incentivo, eu tive muito incentivo, acho que foi essa a grande diferença, incentivo dos meus educadores, incentivo do círculo de amigos. Você está sempre em volta de artistas fez muita diferença para mim, sem dúvida alguma. Eu sempre estava ao de atores, porque lá em Recife essa área de atores é muito, muito forte, assim, o teatro funciona muito lá. Projetos, eu sempre estava em oficina de projetos da prefeitura, então tudo isso foi só fomentando mais, e a cultura também da minha cidade ajuda também bastante a você sempre pensar em algo para poder criar. Eu não sei o que eu poderia falar mais agora de início. Se alguém tem alguma pergunta agora, pode ser. Eu tenho uma pergunta. Nessa parte do processo, Aline, se tu puder falar, assim, claro, como é o primeiro contato delas com ilustração, né? Eu não sou ilustradora, né? E, tipo assim, então, que eu tenho passado para elas do processo mais do dia a dia, assim, sabe? Como é que eu vou... Tem um texto e eu tenho que transformar ele em imagem, ou como que se dá isso? Eu vou e faço um painel de imagens ou não, isso já fico pensando nisso. Essa coisa mais prática, assim, para quem está começando, né? Poder ver. A minha necessariamente não começa por textos, a minha começa por uma ideia que veio. Então, eu sempre tenho cadernos espalhados pela casa. Eu comecei a fazer isso já tem, acho que, uns 8 anos. Por exemplo, o meu mousepad é um caderninho e eu anoto, escrevo poemas, ilustrações. Então, eu tenho muitos cadernos espalhados, porque se vem alguma coisa, eu vou rabiscar de qualquer jeito. Porque depois eu passo pela repaginada, a gente filtra o que a gente gostaria realmente de fazer, a ideia. Então, assim, é muito ruim quando você não é que nem, acho que o escritor tem que ter um caderninho ali para escrever logo o que veio em mente, é o desenho, porque nem sempre você vai ter a arte incrível ali na hora.
você vai ter só o rascunho, você vai ter a ideia. Depois você vai filtrando. Acho que essa parte, assim, de me sentir mais livre para poder depois recriar, porque o meu tipo de traço, ele não é tão livre, não é tão, como poderia usar o termo, tão expressivo de, tipo, fazer... As minhas linhas são mais certinhas. Aí, esse perfeccionismo, eu não gostaria quando tem um rascunho. Tipo, o meu rascunho eu geralmente não posto. Eu refaço ele e crio realmente o que eu gostaria. E o tipo de material também, eu acho que você ter um leque... Eu sei que o custo de orçamento para a área de arte é bem salgado, mas a dinâmica é, tipo... O meu processo, assim, como foi difícil conseguir os materiais, você começa com o de estudante, que é um meio termo bem legal, assim, e eu vou mostrar rapidinho, mas assim, as minhas primeiras eu tenho aqui, e eu, para economizar folha de aquarela, eu cortava a folha grande e fazia várias ilustrações para não precisar recomprar mais folhas. Então, assim, é assim que a gente faz. Tem que ser, porque é bem carinho, não é assim, não é todo mundo que consegue de cara comprar todos esses materiais, e a gente sabe que às vezes os que têm uma melhor qualidade para visual custa um pouco mais, né, porque envolve gramatura da folha, envolve também o tipo de tinta que a gente usa, então assim, realmente é bem salgado, e para o começo sempre foi assim, como eu posso otimizar isso aqui para render bastante. Tem mais alguma pergunta? Pronto, vou ver outra pessoa, então, é melhor. Posso? Por favor. Você terminou, né, Aline? Não estou invadindo o seu... Bom, é muito louco isso, assim, de ouvir outra pessoa com as mesmas dores, né? Porque eu também vim do design gráfico, por isso que eu estava rindo. Eu sou formada em design gráfico, trabalhei muito tempo nessa área e chegou um momento que eu explodi. Falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais cliente de design gráfico, para mim não dá. E eu trabalhava em agência, tudo assim, em empresa, mas depois eu fui partir sozinha como designer, em casa, como autônoma. Então, todo aquele processo que a gente tem numa empresa de procurar que outras pessoas têm o papel lá, né, que é o financeiro, que vai procurar clientes, isso tudo, era eu sozinha, ainda como designer. Mas sempre desenhei minha vida inteira, desde criança, e sempre tinha ilustração junto com a parte de design, sempre teve, em algum momento. Mas as ilustrações tinham que ser muito certinhas, dependendo dali do cliente, então não podia ser um desenho artístico livre, sabe? Que, enfim, tem que ser... a sobrancelha não pode ser dessa cor, a roupa não pode ser dessa cor. Eram umas miudezas assim. E aquilo foi me consumindo. Falei, para mim não dá. Diferente de você, eu não juntei dinheiro, eu larguei tudo mesmo assim. Falei, não quero saber, eu não aguento mais. Eu estava me consumindo, estava passando mal. Eu acordava chorando, dormia chorando. E aí eu falei, eu vou investir só na ilustração e vai ser isso. Quando eu conto essa história para as pessoas, parece que foi um processo muito simples, assim, decidi, agora eu vou desenhar e agora eu vou começar a vender as ilustrações. Um processo, assim, de 1 ano e meio, de sofrimento para entender, eu sei desenhar, mas como que o dinheiro vai entrar? Como eu vou pagar minhas contas com a ilustração? E aí eu tentei de tudo, né? Primeiro, falei assim, vou virar artista, vou pintar quadros, vou vender quadros. Aí eu fazia as aquarelas, ninguém se manifestava, ninguém comprava nada. Porque realmente o material é muito caro, não tem como você vender aquarela principalmente. Você vender uma aquarela, sei lá,
Eu vejo a galera vendendo por R$50, eu fico... Eu não sei que material que eles estão usando, assim, porque é muito caro. Eu dou aula de aquarela hoje em dia e eu faço de tudo para os alunos, agora virtualmente, né? Quando a aula era presencial, eu levava meus materiais, todo mundo usava o material, eu falava para não usar. Eu falava para não comprar, porque as pessoas precisam conhecer o material e depois entender, assim, qual o nível de material que eu posso comprar. Agora, virtualmente, assim, eu faço de tudo para indicar, né, um material que seja mais acessível, enfim. Então, logo depois, assim, que eu percebi que eu poderia vender, assim, logo de cara, eu entendi duas coisas. Um, eu tinha que baratear a minha ilustração. Então, eu fazia uma original, digitalizava e vendia as cópias. Então, eu criei uma loja online na época com outro nome que não era meu, que eu tinha muito medo de dar errado, eu não queria meu nome envolvido. Eu inventei um outro nome, fiz uma loja virtual para vender os prints. E aí foi dando certo. Quando eu vi que estava dando certo, aí eu comecei a ficar preocupada, assim, mas essa galera não está sabendo que sou eu que desenho. O meu nome, assim, tudo bem, tinha uma assinatura, mas não era uma coisa gritante. Meu Deus, é o desenho da Mila. Falei, vou ter que mudar tudo. Aí eu mudei tudo. Foi quando eu criei, o meu nome virou minha marca. Aí foi, assim, um longo processo também de aceitar que eu precisava aparecer. Se a gente não aparecer, as coisas não vão acontecer. Não adianta. Não eu aparecer, mas o que eu estou fazendo precisa ser visto. As pessoas precisam entender que eu tenho aquilo ali que, olha, tem isso aqui que a Mila faz. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos que eu faço é por indicação. Alguém falou para alguém, enfim. Mas o que a gente faz precisa ser visto. A Aline disse, no meu rascunho eu não posto. Eu acho que você deveria postar seus rascunhos. Para mostrar todo o processo, assim, como... O que a gente está fazendo aqui agora é isso, a gente vai expor o nosso rascunho, né? A gente vai mostrar todo o processo de trabalho. Não vai chegar aqui e mostrar, olha aqui o livro que eu fiz. Não, então a gente está se expondo aqui. E isso faz muita diferença, porque isso humaniza as pessoas que estão vendo a gente, que seguem a gente no Instagram, entendem que elas também podem fazer, né? Então isso seguiu, assim, por uns 2, 3 anos, eu comecei a participar de feiras, né, de feiras de artes, essas coisas, e comecei a vender, assim, eu fiquei mais no setor, tipo, de papelaria, né, mas com as minhas ilustrações, tinha os caderninhos, pôster, até um dia que eu decidi, eu falei, vou fazer uma aula de aquarela com um ilustrador, assim, que é muito conhecido, ele é muito conhecido mesmo, assim, na área, ele ilustra muitos livros, assim, e ele, uma vez por ano, dá umas oficinas grandes, né, aqui no Rio. Eu vou fazer. Caro, muito caro. O material que ele pediu era, assim, uma coisa surreal. E aí fui fazer durante 6 semanas, 6 sábados. Na metade do curso, eu percebi que eu já estava no caminho, assim. Eu fui fazer o curso para entender como que era uma aula de aquarela, porque eu queria dar aula de aquarela. E aí chegou o momento que eu falei, eu desisti da aula. Eu lembro que eu fui arrastada, assim, algumas vezes, porque eu paguei por ele, né? E aí eu entendi que eu poderia dar aula de aquarela e que eu poderia fazer de outra maneira, deixando mais acessível para quem acha que não pode desenhar. As pessoas acham que para pintar aquarela precisa saber desenhar, enfim. E eu fico batendo nessa tecla, não precisa saber desenhar. Até aula de ilustração, se você fizer uma oficina agora, vamos ilustrar um livro, você não precisa desenhar, saber desenhar, ser um ilustrador. Meu Deus, eu sei fazer cópias perfeitas, não é isso. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer as oficinas de aquarela, assim, bem pequenininhas, né, E eu levava o material e eu tentava ali mostrar que o material mais acessível que tem, você compra o material, a tinta Pentel, o papel canson daquele o mais barato que tem, dá para você aprender. E você vai percebendo sozinho com o tempo a necessidade que você tem. Eu acho que isso não está me atendendo mais, então agora eu vou arriscar comprar ali um papelzinho um pouco melhor, enfim.
E o que eu bato na tecla muito com meus alunos são adultos, a maioria, assim, pouquíssima aula para criança. E são adultos, assim, que não desenharam. Desenharam quando era criança e pararam. E são muito frustrados, assim, na vida adulta, porque não desenharam mais. Então, o que eu via na sala era, gente, tinha, assim, aluno, arquiteto, psicanalista, eles desenhando com a mão na frente, tampando para o outro não ver. Porque é essa diferença quando você dá aula para criança. A criança, você pede para ela fazer um desenho, ela tem orgulho de mostrar o desenho, não interessa como ficou, ela levanta na hora o papel, olha o meu desenho, e o adulto, não, porque a criança, ela não se compara, né? Ela não fica se comparando com o desenho do outro. O adulto se compara o tempo inteiro, em tudo, o tempo todo, e vive essa... Fica agarrado, né? Não desenvolve. Então, assim, eu segui como ilustradora, consegui, assim, pelo menos, assim, um carimbo, tipo, sou ilustradora, as pessoas já me enxergam como ilustradora. Tem gente, hoje em dia, a maioria não sabe nem que eu fiz design gráfico, eu dou graças a Deus. Apesar de que eu não deixei de ser designer, assim, né? Minha casa é quase toda construída por mim, os móveis eu que faço de madeira. Tem uma coisa, assim, de gostar de fazer as coisas, assim, e todo o conhecimento que eu tive da época de design, eu trago comigo, mas eu não tenho vontade de levar isso para o mundo profissional, assim, né? Mas, dependendo do trabalho, eu pego um trabalho para ilustrar um livro, às vezes eu pego também o trabalho completo, que eu faço todo o projeto gráfico, né? Também faço a diagramação, faço todo o fechamento de arquivo, assim, dependendo da situação, ainda faço isso, mas na maioria das vezes não, faço só ilustração e envio. Esse é o melhor dos mundos, só ilustração, tá lá toda limpo e envio. Quanto ao meu processo de trabalho, eu preciso do texto. Eu recebo o texto e eu tenho que fazer a minha interpretação. E aí, é uma responsabilidade porque é o jeito que eu estou lendo. Todo mundo imagina de um jeito diferente o texto que ela lê. Né? Se todo mundo quer receber um texto, uma história, a gente imagina coisas completamente diferentes. Então, quando eu faço a ilustração e envio e é aprovado, assim, de cara eu fico, meu Deus, ou a pessoa se identificou com o meu pensamento, ou não sei, ou é um respeito que vem da outra parte, eu fico assim, gente, eu nunca teria isso trabalhando com design gráfico. Jamais. Então, assim, isso daí é um fator principal para eu ter abandonado tudo. Mas o processo, assim, basicamente um processo, quando o livro é feito em aquarela, eu leio o texto todo, depois eu separo por partes, dou uma viajada, eu tenho que parar e imaginar todos os personagens, enfim, isso no meu caso, né? Sem rabiscar nada, sem rascunho, eu tenho que imaginar como se fosse um filme. E a partir dali eu já começo vou rabiscando, enfim. Independente disso, da técnica do processo, eu faço a lápis, depois eu tenho até um exemplo aqui. Tem esse livro aqui, O Vovô Consertador. Ele é todo em aquarela. Aqui a parte de dentro, vou mostrar uma parte da... Ó, aqui, por exemplo. A ilustração é minha, mas essa parte aqui, essa cor de fundo, já foi a edição lá da editora. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só mando as ilustrações e eles foram fazendo o livro de acordo com as ilustrações que eu fui fazendo. Aqui, nesse caso, assim, para eu ter um mínimo de trabalho, né, e o trabalho correr mais rápido, eu faço as ilustrações soltas. Esse aqui é uma fase de rascunho. Eu fiz as ferramentas separadas, os personagens, eu sabia quem seriam os personagens, basicamente é o avô e a criança. No final, só que apareceu
ele é adulto, né? Criança adulta. E aqui já é a ilustração principal. Tá vendo? Aqui são as cenas. Aí o que eu faço? Desse tamanho mesmo, independente do tamanho do livro. Aí eu tenho que unir a tecnologia, eu tenho que escanear essa ilustração com uma resolução muito alta. Boto no scanner, eu coloco assim 2000 dpi para cada quadrinho. Porque se eu for fazer, o livro é 20 por 20, uma ilustração 20 por 20 para cada página, isso sim, quando o cliente não pede original. Se pedir original, já era, você vai ter que fazer. Mas quando geralmente não pede só o arquivo, eu faço pequeno também, meus papéis de aquarela são todos recortados. Eu só uso o papel inteiro quando é alguma encomenda de ilustração personalizada, que aí é do tamanho que a pessoa pede. Mas eu acho que o truque é esse, assim, para gastar menos material, menos tempo. Tem que saber minimamente se usar o Photoshop só para limpar, tirar umas sujeirinhas, enfim. E escanear numa resolução muito alta mesmo, assim, passa de 600, vai 1000, 2000 dpi, se conseguir fazer isso na configuração. E aí você consegue ter, depois, quando a ilustração está impressa, você consegue ver a textura do papel, porque a resolução está muito alta. Então, a texturinha do papel aparece, assim, então você vê o livro com aquela texturinha, você vê que foi uma coisa feita manualmente, né? Ultimamente tenho trabalhado muito no digital também, faço no iPad, mas antes disso eu também fazia muita ilustração no computador mesmo, com a mesa gráfica. Mas a mesa gráfica, para mim, fisicamente, é muito desconfortável desenhar aqui e olhar para lá. Eu gosto de olhar para onde eu estou desenhando, então eu tive que investir no iPad, para mim facilitou muito. Mas eu sei do valor da pintura manual, né? Que faz diferença também até para o mercado. Alguém tem alguma pergunta? Se deixar, eu vou falar, gente, até o final, porque eu não paro mesmo. Eu achei muito bacana isso que tu falou ali, bem assim, de mostrar o exemplo para ela. Pode falar, Lê. Oi? Pode falar. Não, eu ia falar. Não, é que a Fabiola estava falando, mas o microfone estava desligado. Ah, tá. Então fala, Fabiola. Não, eu ia dizer que bacana isso que você mostrou, Mila, porque isso é na idade das meninas também, isso acontece, né? Às vezes a gente começa a desenhar e daí já quer que saia perfeito no primeiro desenho e daí aquilo parece que bloqueia a criatividade. Isso é bem legal que vocês trouxeram para elas perceberem, né? Que mesmo quem faz isso profissional, né? Isso tem um processo mesmo que primeiro está na imaginação, depois ele vai para um rabisco, às vezes é um rabisco pequenininho, vai desenhando e vai se transformando, né? Eu acho importante não pular etapa, né? Você sabe que você vai desenhar um livro, você tem que estar ciente que você vai ter que ter todas as etapas da produção. Mas eu acho que, fora isso, assim, a pessoa que desenha, já desenha um pouco, eu sei desenhar, mas não pratica. Agora eu vou passar a ilustrar livro. Eu acho que vai chegar uma hora que vai emperrar, porque você precisa viver isso no seu dia a dia. Eu desenho tudo que eu vejo. Agora, na pandemia, eu não vou negar que minha bateria deu uma caída. Mas, assim, esses caderninhos que eu mostrei quando ela mostrou dos cadernos, são as ilustrações que eu faço na rua. Ia muito para a rua, sentava na cafeteria. Eu adoro ficar observando as pessoas, o cotidiano, o que elas estão fazendo, como elas estão comendo, o que elas estão conversando. Eu sou enxerida mesmo, assim, olhando tudo. E eu vou e passo aquilo para o desenho. E geralmente o meu desenho não vai ter nada a ver com aquela cena, mas a cena me inspirou. Ou então eu dou uma distorcida na situação, eu dou uma debochada da cena, enfim. Mas a ilustração é uma forma da gente mostrar como a gente vê. Então, eu fico muito preocupada assim, com os alunos, principalmente, quando eles querem fazer, de se comparar com outro desenho
e ficar, tá ruim, não tá do jeito que eu quero. Eu falo, o jeito que você quer é o jeito que você vê dos outros livros, de outros ilustradores, quem você acompanha. Você quer fazer igual o que você vê. Cada pessoa tem a sua identidade, nem que seja boneco palito. Eu acho que a grande questão ali, quero ilustrar um livro com boneco palito. Tranquilamente dá para ilustrar com boneco palito, mas você precisa, então, focar na finalização. Eu não vou deixar ele muito desleixado, né, a finalização ali do desenho. Mas meu boneco é um boneco palito, eu vou deixar, assim, o boneco palito mais bem feito do mundo, entendeu? Então, você vai focar na finalização. Qual cor que você vai... A escolha das cores é muito importante, né? Qual material você vai usar, qual processo criativo, assim, isso não importa. O mais importante é você treinar o olhar, você tá, mesmo se você não tiver material, você está na rua, você vê uma cena, você imagina, você fica imaginando, se eu desenhasse aquela cena, como que essa cena seria? Na aula, eu pego um trecho de livro, leio, e cada um vai desenhar esse trecho de livro. Você vê, assim, todas as cenas completamente diferentes, não tem nada a ver com a outra, você nem imagina de onde eles tiraram aquilo, assim. E, assim, cada pessoa tem um olhar diferente para a leitura, né? Por isso que o ilustrador também é considerado um autor de livro, porque também tem a interpretação do ilustrador na forma... O ponto é muito bacana que o Felipe, que é o autor do livro, né? A gente teve também um encontro com ele, e ele falou isso para as meninas, assim, que ele sabe que num livro ilustrado tem encontro de duas artes, né? Então, tinha o texto dele e tinha a ilustração delas. Então, que realmente elas vão ser livres, porque às vezes tu tem que ilustrar exatamente o que está no texto, né? E às vezes tu pode fazer uma linguagem mais poética e contar uma história também com a imagem, né? E aí ele falou isso, que ele achava que ele queria... Tem que fazer entender, né? Que ele queria o nome delas na capa como deles, porque dele, os dois juntos, porque era um trabalho em conjunto. Ele entregou o texto e agora elas iam fazer também com esse mesmo reconhecimento de que é uma linguagem também, né? Através da imagem. Tem livro ilustrado que não tem uma palavra. Tem livro que é só imagem. E você entende perfeitamente a história toda. Eu acho que a Alessandra tinha uma pergunta. Fala, Lê. Na real, não tinha, prof, mas obrigada. Quem pode falar agora? Pode falar, Tarek? Como é que tá a ordem aí da alfabética? Tá, não, é verdade. Pode falar sim. Tá certo. Eu tô... Tem mais gente na frente, não tem? É Tarek e depois o Tarso, é com um H, né, Tarso? Então tá, passei na frente, amigo. Eu tô achando ótimo aqui ouvir a conversa do pessoal, porque realmente a gente acabou que tem uma experiência parecida também, né? Eu também sou formado em design gráfico, formei em Florianópolis, fui colega do Tarso, que vai falar depois também, e eu me tornei autônomo já tem bastante tempo, também por não conseguir mais essa realidade dentro de agência, né, de design. A gente trabalhou, tivemos essa experiência, mas a agência, para quem gosta da ideia de ilustração e arte, tem um contraponto muito forte, que é justamente a forma como a demanda acontece. Então, eu continuo trabalhando como designer também, sendo autônomo, né? É de onde vem a minha renda de verdade, são dos meus projetos de design. E agora que eu estou começando a direcionar mais a minha ilustração para um projeto mais autoral. Porque até então toda a minha ilustração tem sido ilustrar material didático, fazer ilustrações técnicas. Eu tenho muito disso para material da área da saúde, para material da universidade, de cursos, né? Então eu tive uma experiência assim, com muita ilustração
com muito objetivo. Então, quando você está trabalhando no material didático, as ilustrações ela tem menos liberdades, assim, às vezes, para algumas questões artísticas e tal, porque você precisa ser bem direto e pragmático, né? E é uma área muito boa. É uma área muito boa para quem gosta, assim, também de trabalhar com ilustração técnica, com coisas assim. Mas a vida em agência acaba fazendo com que a gente tenha pouco tempo para realmente digerir uma ideia de ilustração e tal, que às vezes a gente fica tanto tempo no prático, no objetivo, que a gente perde um pouco da exploração, que é a parte mais legal da ilustração, né? Então, hoje, em particular, que eu como autônomo hoje, estou dando prioridade para projetos que sejam lentos, mais do que projetos que sejam bem pagos. Porque eu posso fazer tudo bem devagar, eu posso fazer com calma, a gente tem mais tempo para organizar projetos pessoais junto com um trabalho que a gente tem demanda, né? E, recentemente, vai sair um primeiro livro infantil que eu ilustrei de verdade, que é justamente do Felipe Gatino também, que vocês vão ilustrar. Eu ilustrei um livro para ele recentemente. Eu não trouxe nenhuma imagem do livro aqui ainda, porque ele ainda está em processo. Mas eu comecei agora, então já tem 12 anos que eu me formei, tem 8 que eu sou autônomo, e desses 8 tem 2 que eu realmente estou começando a me dedicar na minha ilustração, que eu estou estudando mais, que eu voltei a pôr o desenho como uma prática diária. Porque, para mim, isso também foi uma coisa que eu perdi. Igual ela estava falando ali dos alunos dela adultos, que se comparam muito com os outros profissionais e tudo mais. Eu também acabei me distanciando um tempo da ilustração, porque eu já pensava que eu tinha ficado para trás. Eu vi muitos colegas que já estavam há muito tempo trabalhando com ilustração, fazendo muitos trabalhos incríveis, e eu já estava meio acomodado, fazendo projeto gráfico, fazendo material didático, algumas identidades visuais, projetos bem mais comerciais. Então, agora que eu estou direcionando mais para conseguir trabalhar esses projetos autorais. Não tenho experiência com redes sociais, também acho o universo das redes sociais ainda muito estranho para mim. Não tenho costume, não tenho prática de postagem diária, não tenho cronograma de ilustrações, e por enquanto eu prefiro que seja assim, porque agora que eu estou começando a realmente me sentir mais confiante com o meu trabalho autoral, eu fiz uma página só para ele e comecei a trabalhar as postagens lá. No meu portfólio agora eu comecei a tirar todos os projetos comerciais do portfólio, que é para deixar claro que eu não tenho mais interesse nessa área, né? E tem sido um foco maior na pintura digital. A pintura digital, em particular, tem muito a ver com o custo de materiais também. Porque, apesar de eu adorar aquarela, adorar pintar com tinta acrílica, eu normalmente no manual ficava só com desenhos no grafite e na caneta, porque justamente são materiais mais baratos, mais fáceis, né? Acabou que a pintura digital me trouxe uma confiança de volta para justamente fazer esses trabalhos manuais. Porque na pintura digital, como você diminui o custo, você tem menos medo de errar, tem menos medo tem menos medo do processo, que você não está gastando, que você tem como corrigir tudo que você está fazendo. Então, eu tenho tido um aprendizado muito grande com a pintura digital, usando o Photoshop, usando a tablet, e tem sido um caminho inverso, assim, para me dar vontade de voltar para os manuais. O projeto que eu fiz para o Felipe Gatino começou justamente desse contato que eu fiz com universidades. Eu tenho feito muito material didático, e nesses materiais didáticos tem sempre envolvido muita ilustração. Não só ilustração objetiva, mas, por exemplo, eu peguei aqui uns que eu tenho impressos. Aqui eu fiz uma parceria com o museu da minha cidade, aqui em Jataí, em Goiás, e eu tenho feito materiais para eles, várias coisas.
materiais para os alunos da rede pública, para crianças pequenas, para se envolverem com as atividades do museu. E também fiz recentemente um boletim deles, todo ano eu faço o boletim deles, e esse aqui eu fiz uma aquarela. Esse aqui foi uma aquarela que também deu todo esse trabalho de tratamento de imagem e tal, para poder ficar uma qualidade boa de impressão. Mas tem sido uma experiência muito boa me juntar a projetos que não são comerciais, né? Projetos que a gente consegue ter uma afinidade também com o que a gente está fazendo. É muito importante que a gente sempre fala de pragmatismo, ganhar dinheiro e tudo mais, mas, pelo visto, todo mundo vai concordar que a gente precisa muito prestar atenção no que a gente está gostando de desenhar. A gente tem que gostar do processo, a gente tem que gostar do cliente que a gente pega. Então, existe muita ilusão também, assim, que é vendida, de que o ilustrador não tem que escolher, porque está faltando trabalho, tem que fazer tudo, o que vier, sabe? E às vezes acontece, eu fiz muito flyer de balada, mas a gente também tem que saber os limites e vontades do nosso trabalho. O que eu gosto de desenhar, quais são os temas, quais são os assuntos que eu mais gosto de desenhar, o que me interessa, e seguir muitas pessoas. Eu tenho para mim que se envolver com o universo daquela arte que você está fazendo é muito importante. Apesar de eu não ser uma pessoa muito boa para conversar em chats online e tal, eu não participo muito de grupos online, mas eu acompanho muito trabalho no YouTube mesmo, eu acompanho muita coisa, aprendo muita coisa seguindo aulas passo a passo, como que cada artista trabalha, procurando repetir também os processos, que é outra coisa que eu acho legal de comentar, que muita gente que está começando tem medo até do plágio, tem medo de imitar, tem medo de... E eu acho que quando está começando, tem que fazer de tudo, tem que imitar, porque assim você conhece a técnica que a pessoa está usando, tem que tentar reproduzir coisas, tem que procurar assimilar coisas que facilitem o desenvolvimento do desenho de vocês. Eu estou tentando fazer isso com a pintura digital, que ainda era uma coisa, assim, para mim, um pouco distante, porque tudo que eu desenhava no digital era para ser o mais rápido possível, né, na lógica do design da agência. Então, agora eu estou tendo calma, estou tendo tempo para fazer os projetos e tal. Então, isso está sendo bem legal. Eu tenho uma vantagem hoje em dia também que eu acho muito legal de falar, que é a minha mãe, que está para se aposentar, ela é formada em artes plásticas. E agora que aposentada está retomando a vida como artista plástica, né? E está montando um ateliê. Então agora eu estou tendo a oportunidade de aprender a pintar direto com uma professora que sabe o que está fazendo e que estamos podendo participar do recurso dos materiais também. Mas todo esse processo de aprendizado acaba fazendo com que eu me afaste um pouco do design agora, para focar mais nessa parte de artista. Que existe uma interseção, com certeza, mas ela nem sempre. Às vezes um designer é um designer, e às vezes um artista é outra coisa mesmo. Mas é muito, muito legal ver, assim, esse projeto de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho um comentário. Sobre o que você falou de copiar, quem está começar a copiar as ilustrações de quem você segue, existe um livro que chama Roube como um Artista. Esse livro, assim, é muito legal, porque ele mostra que, na verdade, você não tem experiência, você quer pegar uma prática, você copia. Óbvio que você não pode fazer uma cópia fiel daquilo,
e ganhar dinheiro em cima disso, vender uma cópia, né? Mas para você treinar, você pega uma ilustração de alguém que você gosta, copia, e depois você faz uma cópia da sua cópia, uma cópia da cópia, uma cópia da cópia, cópia da cópia. No final vai ser uma ilustração que não vai ter nada a ver mais com a original. Sim. Né? Porque vai evoluindo, você vai tendo ideia, acho que eu vou dar uma ajeitadinha aqui, vou botar mais uma coisa aqui. E assim você cria a sua identidade também de ilustração. Eu faço muito isso, principalmente com foto, que acaba sendo uma transformação, né? Porque acaba que eu passo a foto para um desenho, mas fazer cópia de fotos, seja que eu vou fazer no digital ou na aquarela, que eu faço muito também, isso te ensina muito sobre luz e sombra, porque o fotógrafo já faz esse trabalho pra gente, né, de delimitar, que eu acho incrível, eu adoro o trabalho de fotografia, e não sou bom fotógrafo. Eu tenho na minha família, meus irmãos, tenho 2 irmãos que usam a fotografia como expressão. E eu falo que eu consigo desenhar uma cena de cabeça, mas eu não consigo bater uma boa foto daquela cena. Então, eu gosto muito de usar a foto como referência para aprender sobre luz, sobre sombra e tudo mais. Porque é uma linguagem que para mim não funciona, porque eu não sei fotografar, mas é uma linguagem que me ensina muito. Então, eu acabo procurando na fotografia, até porque eu gosto muito de desenhar pessoas, eu gosto muito de desenhar... Meus temas são muito mais ligados a pessoas, animais, essas coisas, então eu gosto muito de ter fotografias, muitas fotografias como referência. Quando você usa muitas fotografias como referência, já acabou a preocupação, né? De se está copiando ou não. Mas, em geral, eu acho um exercício muito bom. E a fotografia pode usar a fotografia também como uma ferramenta de pré-ilustração. Você pode sair e fazer foto com celular mesmo, que seja uma forma caseira. Você viu uma cena que você não tem como desenhar ali na hora, você tira a foto daquilo, a foto é sua, você leva, não precisa ser um fotógrafo nem nada. Mas em algum momento da vida também a fotografia me ajudou pra caramba. E a fotografia também, eu acho que ela ajuda pela questão de entender o 3D e ter que passar para uma folha, né? Ter que planificar, porque ela já resolve isso para ti, né? Ela já te mostra, então também para entender isso, a perspectiva, a distorção da imagem. E o espaço também. O espaço, o enquadramento. Eu, por exemplo, gosto muito de desenhar retrato, mas a gente, quando vai desenhar retrato, tem um pouco daquela preocupação com o julgamento da pessoa que está sendo retratada também, sabe? A gente se preocupa muito com isso. E usar a fotografia me ajuda demais, até nesse caso. Porque eu também sou uma pessoa que, assim, para produzir, eu gosto de isolamento, não gosto de ninguém me ver desenhando. Então, talvez pelo próprio julgamento que eu faço também, né? Que eu estou o tempo inteiro sendo crítico, mas eu gosto de isolamento para desenhar, e fotografia acaba sendo mais fácil, até para a questão de que eu gosto de fazer muito retrato. Mas a questão que eu acabei esquecendo de falar sobre o livro, eu também gosto muito de tentar manter todas as etapas de um livro na minha mão, assim, sabe? Além de fazer a ilustração, eu gosto muito de fazer o projeto gráfico, porque normalmente as duas coisas andam juntas. Quando você vai definir um projeto gráfico, você vai saber onde que vai o texto, qual o tamanho do texto, você tem uma noção muito melhor do espaço que você tem para trabalhar e tudo mais. E, assim, uma observação prática para o projeto que vocês vão fazer, eu não sei quem que vai fazer essa parte, se vai ser os meninos também que vão fazer a parte de definir onde que vai o texto e tudo mais, mas eu recomendo a definir isso primeiro. Já vão desenhando as ideias, já vão desenhando as coisas, mas já ter antes de definir, de terminar os desenhos, já tenham cientes de onde que vai texto, que tamanho vai ser o livro, se vai ser só digital, se vai ser impresso. Acho que tudo isso é bem legal de prestar atenção antes. Legal esse ponto, Thay, que eu até acabei nem falando para vocês, né, o que a gente já fez, o que a gente já viu, mas a gente começou
só mexendo com os materiais, né? Então, todas as meninas receberam o mesmo material, é escolar, né? Mas é a Canson 300 de gramatura, uma aquarela de pastilha, giz a óleo, nanquim, hidrocor preto, lápis aquarelável. Assim, um kit básico, mas um pouquinho de cada material, né? Então, a gente desenhou um pouco com giz a óleo, só o desenho pelo desenho mesmo para experimentar o material. A gente fez algumas aulas de aquarela, grafite, gravura a gente tentou, mas não rolou muito no online. E daí ia ter colagem, mas também agora a gente acabou deixando colagem de lado e vai ficar nesses 3 mundos aí. E aí a gente está num ponto que é onde a gente começou a conversar mais sobre ilustração, né? Sobre o processo e tal. E aí a gente fez, o livro tem uma poesia de 20 estrofes. A princípio vai ser uma estrofe para cada página, e aí a gente começou a imaginar como vai ser esse livro inteiro, né? Então a gente fez aqueles mini retângulos, assim, numerados de 1 a 20, para poder cada uma delas ir imaginando que cara inteira vai ter esse livro, né? E aí também a gente começou a conversar sobre as características da personagem, o que está dito, o que não está dito, mas que elas imaginam sobre esse personagem. Porque também, como é um coletivo, né, para poder ter uma unidade visual no livro, mas ao mesmo tempo ter as características de cada uma das 4, a gente ainda não tem isso resolvido, esse é o nosso grande desafio. Então, a nossa ideia, a princípio, é desenhar junto a protagonista, que é a Melissa, e aí depois a gente está imaginando o que cada uma pensa do livro inteiro, mas a gente ainda não sabe muito bem isso, porque tem o pessoal que vai fazer a parte da editora, que pode funcionar como aquele exemplo que a Mila mostrou, né, onde a gente vai mandar as 20 ilustrações, e eles vão pensar como vai funcionar isso no livro, mas a gente também, né, a ideia é a gente também já pensar nessa construção inteira, porque penso eu que dessa maneira, às vezes a gente vai achar algum recurso aí para essa unificação visual, ou mesmo alguma coisa que comece e segue em todas as páginas. Enfim, é algo que não está resolvido, mas que as meninas vão junto comigo ter que chegar aí numa conclusão, né? Mas a gente partiu dessa ideia de pensar ele por inteiro e tá nesse momento de fazer as mini páginas ali para ir anotando as ideias e tentando compor as páginas. Eu já participei de uma oficina junto com outros ilustradores e um bom exercício para se fazer é vocês fazerem uma ilustração, é porque agora eu sei que é meio complicado, mas podia escanear e fazer a impressão desse escaneado e cada uma complementa uma parte do desenho como um exercício. Porque você tentando unificar aquele desenho, você vai vendo as características de cada uma, como ela reage, tipo, uma faz o fundo, a outra faz a personagem, o outro faz o que... Assim, para casar todas juntas e depois vocês vão trabalhando, que aí vocês vão ver como vocês trabalham em conjunto nessa ilustração. Ótima de exercício, ideia. né, no caso. É minha vez? Chegou a tua hora. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarso, né? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Feliz mesmo de estar aqui com vocês nesse momento, né? E agradecer também a oportunidade de conhecer o trabalho também da Aline e da Mila. Muito legal ouvir também a história de vocês. Eu não vou falar do Tarek, o Tarek eu conheço há muito tempo, eu amo esse rapaz, ele faz parte da minha vida há muito tempo já, então vou começar a talvez falar... Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Então tá. Eu sou de Brasília, nascido e criado lá no Distrito Federal, e aí, né, eu vi que vocês são adolescentes, né, pessoal do projeto, e eu até achei para mostrar aqui para vocês, ó, esse sou eu com 13 anos de idade, mais ou menos, provavelmente da idade de vocês, numa aula de desenho. Meu cabelo era bem maior, e eu fazia aula de desenho, no caso, nessa época, desenho desde pequeno, assim, né? E
Participei de projetos sociais também, participei de um projeto social em Brasília do governo do Distrito Federal, chamado Capo no Pixava, mas ele era voltado mais para o hip hop, né? Então, lá eu passei a fazer grafite também, a pintar na rua, e nessa época eu acabei aprendendo e desenvolvendo, conhecendo várias técnicas, vários materiais. Então, quando o pessoal começou a falar ali sobre o bloqueio de quem está começando, nessa aula de desenho que eu fazia, o professor, ele começava, diferente de outras aulas de desenho, ao invés de começar com lápis e borracha, ele começava com giz de cera. E aí ele explicava, começa com giz de cera para as pessoas perderem o vício de estar fazendo e apagando. E com giz de cera você se obriga a arrumar, corrigir de outras formas, né? E você exercitar a sua parte criativa, exercitar outras formas de resolver e se expressar também. E também é um material que às vezes a gente para de usar lá na pré-escola, né? Quando a gente está desenhando. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mídia tradicional, apesar de que minha carreira profissional foi para outro lado completamente diferente, né? Eu me mudei para Florianópolis em 2007. Eu me mudei em 2007 para Florianópolis e fiz faculdade junto com o Tarek, nós somos colegas de faculdade, entramos em 2008, né? E ali comecei nos estágios, nas bolsas de estudo da UFSC, fazia trabalhos com ilustração, mas era para EAD, né? Para ensino à distância. Mas minha carreira como ilustrador mesmo, de fato, eu trabalhei também como designer em agência, trabalhei junto com o Tarek, por sinal, e cansei, né, porque a agência é outra dinâmica, saí de lá com a mão na frente e outra atrás, peguei o dinheirinho que eu tinha, morava com meus pais na época, tinha esse privilégio, né, fiz um curso de pintura digital online, que eu queria trabalhar com isso, mas eu via que digitalmente eu ainda precisava aprender muita coisa. E eu acho que isso é a coisa mais importante para minha vida hoje, né? Eu não quero ditar regra aqui para ninguém, até porque estamos outros 3 excelentes ilustradores, né? Mas o que eu estou falando é sobre a minha caminhada e o que eu aprendi. E eu vejo que até hoje, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo quanto ainda falta para eu aprender, né? Nunca é suficiente. Cada vez mais eu estudo mais e cada vez mais eu aprendo mais. Então, eu me sinto um eterno aprendiz, assim, né? E aí, quando eu saí da faculdade, fiz esse curso bem rápido de ilustração, tanto que eu não terminei porque eu consegui um emprego, e aí eu acho que difere um pouco, que eu tive uma sorte muito grande, que eu consegui um emprego como carteira assinada como ilustrador, em 2013. Então, eu trabalhei como numa editora de livros infantis, aí me mudei de cidade, fui para Blumenau, para trabalhar nesse emprego, e assim, eu acho que eu consegui o sonho da minha vida, né? Porque eu consegui um emprego que ia pagar minhas contas, plano de saúde, vale alimentação, eu consegui viver e trabalhar desenhando. Eu sei que é bem raro, né? Um ilustrador conseguir um trabalho com carteira assinada, mas eu tive uma experiência muito boa. Eu fiquei mais ou menos 5 anos e meio, quase 6 anos nessa editora, fazendo livros infantis, tem alguns, assim, só que eu tenho diferente um pouco do pessoal aí, eu acabei trabalhando muito para os outros, eu não tive muito tempo, sempre desenhei, sempre estudei, mas eu não desenvolvi muito o meu trabalho autoral, eu sempre fiz trabalho para os outros, apesar de ter muita liberdade artística na editora, eu acabava podendo dirigir a maioria da direção de arte dos livros, né? Aí eu tenho aqui alguns livros que eu fazia lá, são livros bastante, Peraí, deixa eu apertar aqui, ó. Tá sem bateria. Mas, ó, tem livrinhos que eu fazia lá na editora, né? Tinha livros que são educativos também, ó, tipo, de ABC. Aí eu fiz tudo quanto é tipo de livro lá, refiz, por exemplo, esses clássicos, tipo, da Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve. A gente fez tudo quanto é tipo de livro, mas sempre trabalhando
para a editora, para o que a editora queria fazer. Eu saí de lá em 2017, 2017, se eu não me engano, e aí eu fui trabalhar, saí do mercado editorial, de ilustração infantil, e fui trabalhar com animação. E aí eu fui trabalhar na segunda temporada de Bubu e as Corujinhas, que é uma animação infantil, que passa na televisão, né? Ela passa no YouTube, em outros canais, em outros países também. E aí, depois disso, saí de lá e comecei a trabalhar como autônomo. Eu estou há um pouco mais de um ano trabalhando como autônomo e eu diferente do pessoal, tem isso. Eu acabei trabalhando muito para o mercado e muito para a indústria. Então, hoje em dia eu tenho trabalhado de novo com animação, eu tenho trabalhado com estúdios, com o Split Studio de São Paulo, 52 Studio de Floripa, né? Eu tenho feito eu fiz pintei cenários para animação, por exemplo, para o Rick and Morty, para o Solar Opposite. Por sinal, eu estou trabalhando com eles agora de novo. Mas são trabalhos que eu não tenho praticamente essa alegria de estar desenhando algo meu. Porque, por exemplo, para trabalhar com o Rick and Morty é o trabalho desenvolvido por um estúdio lá do Canadá, que terceiriza com o estúdio do Brasil, que terceiriza o serviço comigo. Então, eu tenho um cenário deles que já está pronto, eu tenho que fazer apenas outra câmera, por exemplo, né? Então, por exemplo, é uma câmera que está filmando esse quarto, assim, aí eu tenho que fazer a vista de cima, ou a vista de baixo, ou a vista de lado. Então, eu acabo não tendo muita liberdade de criar, às vezes, mas eu acabo aprendendo muito e acabo estudando bastante, assim. Eu acho que, dito isso, né, acho que praticamente essa é a minha caminhada, né, profissional. Eu acho que o que eu teria para falar, assim, eu fui anotando algumas coisinhas, assim, que o pessoal comentou, né? Primeiro sobre as redes sociais ali. Para mim também é muito difícil lidar com a minha própria vaidade. Se expor é difícil, né? Para mim é muito mais fácil me expor aqui com vocês, olho a olho, do que se expor para o mundo sem saber com quem eu estou falando, com quem eu estou me comunicando, né? E a gente, querendo ou não, a gente vê o nosso trabalho como parte da gente. Então acaba tendo um pouco... Eu tenho essa dificuldade com a minha própria vaidade de saber expor melhor o meu trabalho, né? E acho que sobre o plágio ali que o pessoal comentou, eu acho que faz parte da aprendizagem de todo mundo. Eu incentivo sempre a você a copiar o desenho dos outros, copiar tudo. O feio, na verdade, é você querer esconder isso, né? Não tem problema você copiar a obra de ninguém, você está aprendendo, você está estudando, né? É um exercício, né? O problema é como você tenta esconder isso e quer se passar por outro, né? Então, se você tem isso em mente, que aquilo que você está fazendo é uma forma de aprendizado e aquilo sempre vai te acrescentar algo, vai te fazer aprender, é completamente positivo, né? E outra coisa que eu gostaria de dizer, assim, né? Todos nós aqui tivemos a idade de vocês aí, que estão no projeto, e é uma caminhada de estudo, de fazer o que você gosta, de aprender, e estar sempre pensando nisso, tá focado em estar sempre aprendendo, né? Eu costumo dizer que para desenhar, para ilustrar, você precisa de duas coisas, né? Obviamente, se você não tiver nenhuma dificuldade motora, algo que dificulte a execução, observação e paciência. Depois disso, cada pessoa ou ela vai desenvolver um método, ou ela vai se adaptar a algum método, e esse método às vezes está atrelado às vezes à mídia que a pessoa, as ferramentas, no caso, o pessoal, né, que usa aquarela, tem ali, por sinal, eu adoro aquarela, e eu gostaria de poder estudar mais, voltar a estudar mais. E tem ali as limitações. A aquarela é lindo trabalhar com aquarela, né? A água ali, trabalhar com os espaços vazios da folha, com o branco da folha, né? Isso acaba direcionando esteticamente seu trabalho e acaba enriquecendo ele pela própria forma que você vai construindo. Você vai construindo o método aos poucos, ou você vai... você pode também, às vezes,
se adaptar a algum método, né? Quando eu trabalho para um estúdio, tem animação, às vezes a direção de arte está pronta, então eu tenho que usar aquele pincel, eu tenho que usar aquela espessura de traço, eu tenho que usar aquele tipo de cor, aquele tipo de iluminação. Então, quando você tem um trabalho mais autoral, você tem essa liberdade para poder desenvolver o seu próprio método. Quando você trabalha para os outros, às vezes você tem que adaptar o seu método para chegar no resultado que estão te pagando para você chegar, né? E para isso, o que eu mais penso, né, que é útil e ajuda para todo mundo, estudar os fundamentos do desenho nunca é demais, ao meu ver, né? Para tudo, né? Todo profissional, a pessoa mais capacidade que você conhece, às vezes volta, sempre está voltando, estudando o básico de novo para poder aprimorar aquilo que a pessoa já sabe. Então, a anatomia, cor e luz, perspectiva, são coisas que sempre vão acrescentar no seu trabalho, independente se for seu trabalho for único, seu, isso sempre acaba te ajudando, né? Eu tem alguns autores, tem livros, né? Isso tudo sempre ajuda você, mas o mais importante é você estar sempre fazendo, sempre estudando, né? Pegar e como método que a Fabiola falou, a forma que vocês trabalham, como que vocês criam, depende muito de projeto para projeto, né? Hoje em dia, por exemplo, esse mês eu estou trabalhando de manhã num livro infantil para um nutricionista que eu estou fazendo, e à tarde eu estou trabalhando para um estúdio. Então, de manhã, eu trabalho de uma forma completamente diferente do que eu trabalho à tarde, né? À tarde eu tenho ali aquela forma para seguir aquela arte ali que eles me mandam certinho, e de manhã eu tenho a liberdade com o cliente que eu proponho para ele como que eu vou fazer, como que eu vou deixar de fazer, tudo mais, né? Mas eu tento sempre planejar bem o que eu vou fazer e testar. Às vezes, no digital, é claro que para ter o recurso digital, né, é diferente, mas a vantagem é que você pode testar de forma ilimitada. Então, você vai fazer um projeto, um trabalho mais complexo, você faz pequenininho, várias vezes, não precisa quando você tem um trabalho muito grande, divide ele em menores partes, né? Faz miniaturas, desenha pequenininho ali, e depois, quando você tem ali, eu quero isso, quero chegar a isso, você se planeja, né? No tradicional, também dá para fazer isso. Pega uma folha, divide ela e faz bem pequenininho ali, para depois fazer o que você pretende. Porque às vezes é ruim você tem uma folha ali, a gramatura 300, e você não quer gastar aquela folha errando, né? Entre aspas, né? Então faz ali, pega uma folha sulfite, faz pequenininho, faz um quadradinho ali da forma que você pensa, que você está imaginando fazendo aquela folha grandona, que é um desafio. Eu, pelo menos, como eu estou muito distante do analógico, quando eu não tenho pintado muito no papel, quando eu vou é um medo, eu tenho medo de gastar aquela folha. Então, eu faço ali pequenininho ali, numa folha sulfite mesmo, desenho várias vezes, não, é isso aqui mais ou menos que eu quero, então tá, e agora eu vou lá pro meu desafio. Aí eu vou lá, pego a folha grande, já que eu vou gastar aquela folha que ela é mais cara, né? E ela e tem essa questão de querer fazer o trabalho final nela para errar menos, porque derrubou um pote de nanquim em cima, já era, né? Muito na maioria das vezes, né? É difícil consertar. Então, quanto mais você planejar antes, estudar, faz, refaz, no digital, eu gosto de espelhar o que eu estou fazendo para enxergar de outra forma, né? O que você está desenhando, se funciona de um jeito, se você espelhar, bota no espelho, né? Olha no espelho como está o desenho, ou bota contra a luz, né? E olha no espelho. Quando você faz isso, você já enxerga o desenho de outra forma, completamente diferente, que às vezes te ajuda a corrigir, às vezes, algo que você não estava enxergando antes. Ou guarda na gaveta e vê semana que vem também, ajuda muito também, às vezes. Eu acho que do que eu tinha para falar, deixa eu ver aqui. É basicamente isso. Se deixar, eu vou acabar me estendendo aqui.
E eu fico à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, o pessoal aí, para a gente bater um papo ou não. Se quiserem, depois, né, cada um aqui tem uma jornada como artista que cada um acho que vai ter referências muito legais para mostrar, às vezes canais de YouTube que ensinam alguma coisa, ou artistas que gostem de acompanhar. E até gostaria de acompanhar vocês também, né, achar também vocês nas redes sociais, para conhecer o trabalho de vocês também, para a gente trocar um pouco disso também, né? Então, fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, e eu acho que já falei demais. Obrigada, Tássio. Queria fazer um comentário também. Queria fazer um comentário aqui que o Tarso falou e que me levou para uma fala da Mila, né? Que o pessoal perde muito o hábito de desenhar, né? Acho que o grupo aí dos jovens que mais daqui a um tempo vão pensar em vestibular, em faculdade, essas coisas, né? A gente aqui teve um começo bem parecido, né, no profissional, o pessoal na área do design, né, que talvez alguém tenha dito pra gente antes, né, já sabe desenhar, nessa área desenha também, vai lá, né? Mas eu gosto muito de citar um exemplo agora que eu tô vendo, a minha irmã é da área da biologia e também desenha bastante, e que também está começando a dedicar o trabalho dela à ilustração, né? Então, a ilustração, o desenho, também não tem que bater de frente, nem ser tirado para escanteio, independente da carreira que cada um for seguir, né? Eu acho, inclusive, que enriquece muito ter ilustradores e artistas que vêm de formações, assim, completamente distintas, sabe? Eu sempre me admiro muito quando eu vejo um engenheiro produzindo uma obra de arte, quando eu vejo um advogado produzindo uma obra de arte, porque também isso dá uma dimensão muito diferente dos temas que cada um gosta de olhar, né? Gosta de fazer. Então, e todo mundo teve uma jornada de trabalho antes de começar a se sentir mais seguro com o próprio desenho, que foi longa, né? Dá para ver que entre entrar na universidade e sair dela, entre entrar numa agência, num emprego e sair dele, e entre começar uma vida de autônomo e, depois de vida de autônomo, conseguir fazer um trabalho autoral, é uma jornada longa, né? E, às vezes, a gente fica cansado mesmo no meio do caminho, se preocupa se vai dar certo ou se não vai, mas eu acho que, independente do que for preciso fazer do ponto de vista prático da vida que foi escolhido, o desenho tem que estar lá. Se vocês gostam de desenhar, tragam o desenho para junto de vocês sempre. Os livrinhos, anotando ideias, anotando poesias, tudo isso, eu acho que, independente da jornada profissional que vocês forem, o desenho só tem a enriquecer. Só tem a enriquecer. E não pode ter pressa. Eu concordo totalmente, assim, essa troca hoje, assim, para mim foi incrível conhecer vocês, e para mim faltou só complementar essa parte, assim, que para mim a dificuldade depois de ser autônoma foi precisar escolher algo para fazer especificamente e me direcionar a uma única coisa em relação à ilustração. Se eu for trabalhar com aquarela, eu vou só trabalhar com aquarela. Se eu for trabalhar com mural, eu vou só fazer mural. E eu descobri que eu não precisava escolher. Essa foi, assim, para mim, o maior desafio foi sentir a necessidade que eu tinha que escolher um segmento só. E hoje em dia eu trabalho com tudo isso. Eu tenho tatuagem, eu faço mural, eu faço design ainda, eu faço as minhas ilustrações autorais, faço ilustrações por encomenda, faço ilustrações para livro. Então, assim, a magia, ela tá toda aí. É porque você tem um leque gigantesco de opções e que você pode, sim, quanto mais você se dedica, você aprimora, sem dúvida alguma, mas é como todos eles apontaram, sem um estudo, sem você treinar todo dia, você não evolui, você não porque o julgamento, ele não pode ser um julgamento que ele bota para baixo, ele tem que ser um julgamento mais saudável, que é tipo, poxa,
eu não gostei desse resultado, mas o que é que eu posso fazer para melhorar nisso? E nada vai evoluir sem você todo dia pegar o lápis e a folha para ilustrar, assim, não tem outra saída. Para você crescer, para você se policiar, para você ver onde você gostaria de evoluir, a magia está toda aí, assim. Eu estava vendo até ontem umas ilustrações antigas, logo que eu fiquei autônoma, e não tem nada a ver com o que eu faço hoje em dia, assim, é totalmente divergente, porque eu estava muito nesse segmento do aprendizado, copiar designs, copiar outros ilustradores, trazer um pouco para a minha vertente do que eu acreditava ser a minha visão, e hoje em dia não tem nada a ver, mas a magia está toda aí, assim, e o quanto o material, às vezes, transforma a nossa arte também. Eu trabalho com mural, com a tinta acrílica, ela sai totalmente diferente quando eu vou com uma aquarela ou quando eu vou com a nanquim, é muito diferente. Até a tatuagem também, eu tenho que pensar no tipo de traço para ela ir para uma pele, porque é uma folha que é uma malha. Ela se movimenta, ela envelhece, essa parte acaba sendo muito mágica, porque você quando vai tendo essa sede por isso, como cada coisa reage para isso, sabe? É incrível, é muito incrível. Posso comentar também mais um pouquinho? Acho que todo mundo vai concordar aqui que a dica principal, pelo menos para mim, desenhem o máximo que vocês puderem. Sempre tentam fazer do desenho uma atividade mais natural possível. Porque eu tenho dificuldade, eu invejo a Mila, por exemplo, que ela falou que ela consegue parar na rua, sair desenhando tudo que ela vê. Eu tenho um bloqueio de fazer isso. E eu sou um ilustrador, trabalho há muito tempo com isso. Para mim, eu tenho dificuldade de pegar um caderno e começar a desenhar na rua. Né? Eu faço isso pouquíssimas vezes e gostaria de fazer cada vez mais, né? De ter ali do meu lado e desenhar só por desenhar. Mas eu acho que talvez também por isso, por ter essa cobrança de trabalhar com isso, para mim, todo desenho que eu faço tem uma cobrança muito em cima minha mesmo, né? E eu acabo tendo esse bloqueio. Então, quanto mais você naturalizar isso no início, de estar podendo rabiscar, desenhando, qualquer coisa, sempre que puder fazer disso uma prática habitual, isso vai te ajudar muito, né? O que acontece, assim, eu também desenhava, eu tinha todos os trabalhos com design gráfico, minhas ilustrações, também desenhei para EAD, então tinha um rigor ali, assim, que me estressava bastante. Quando eu decidi que eu ia trabalhar só como ilustradora, eu tive que desaprender tudo que eu tinha aprendido. Eu não queria mais desenhar da forma que eu desenhava antes. Eu queria uma coisa mais livre. Então, você fazia uns personagens, assim, sem pescoço, sem nada. Muito lúdico, muito. E depois eu fui adaptando, né, aos poucos, deixando... Hoje, assim, as minhas encomendas eu faço retrato, mas não é um retrato... É um retrato totalmente lúdico, assim. Minha ilustração não tem nariz, por exemplo. Em 2016, eu fiz a ilustração para um casal, que era o casal e a cachorrinha deles. Quando foi essa semana, ela me procurou falando que ela tem um filhinho agora, que ela queria atualizar a ilustração agora com o filho. Só que eu não tenho mais o mesmo traço de 2016, assim, foi mudando. E aí, quando eu mandei uma prévia para ela, assim, aprovar, ela falou, não, a gente queria igual aquele lá. E assim, um traço que eu não fazia mais. Tudo bem, claro que eu consegui adaptar, né? Mas eu falava, meu Deus, por que ela quer daquele jeito? Era horrível na minha cabeça, né? E outra coisa que acontece também, quando a gente pega muitos trabalhos ao mesmo tempo, assim, 2 ou 3 que seja, é a diversidade de assunto. Você é obrigada a estudar sobre o assunto que você está ilustrando. Eu faço algumas, de vez em quando, umas 2 vezes por ano, tem uns trabalhos para a Fiocruz. E a Fiocruz, aqui do Rio, tem uma escola técnica. E é onde tem um curso para os agentes de saúde, para o Brasil inteiro. O primeiro trabalho que eu fiz com eles, eu ilustrei um livro, que era o livro usado nas aulas de quem estava estudando para ser agente de saúde. E eu descobri o alcance do SUS
coisas assim, que eu nunca imaginei na minha vida. Eu achava que o SUS era uma coisa, mas assim, abrange outras coisas maiores, enfim. As ilustrações que eu fiz eu fiquei com medo. Eu falei assim, meu Deus, mas o que traz que eu vou usar, não sei o quê. E a pessoa que entrou em contato comigo, que trabalhava lá, ele me conheceu numa feira. Ele falou, você vai desenhar do seu jeito, você tá livre. Eu falei, meu Deus, não fala isso comigo, que aí que eu travo. E aí, as ilustrações, eu tenho até aqui, as ilustrações para... Eu fico assim, gente, como é que essa gente aprova uma ilustração dessa para os profissionais de agente de saúde, né? São todas muito lúdicas, tá vendo? Não faço nariz, não é preguiça não, tá, gente? É estilo. E dentro tem algumas ilustrações que começam o capítulo, muito poucas. Tá vendo? E é muito, muito cultural, né? Eu tive que estudar muita cultura de vários cantos do país. E aqui são os jogos que o pessoal faz, tá vendo? Os pezinhos. E muita essa parte cultural, assim, eu fiquei, gente, eu não conheço nada, eu não sei nada desse país, enfim. E aí eu fui obrigada a pesquisar. Eu li esses livros inteiros. Eu não precisava, não tinha essa preocupação de encaixe nem nada. Eu falei, cara, eu vou ler para eu entender. E aí eu fui descobrindo coisas, e meu Deus, hoje em dia, quando alguém fala alguma coisa do SUS, não é assim, não. Eu já tenho um argumento. Então, a gente, às vezes, de manhã, a gente está focada num trabalho que é esse trabalho do SUS. O outro trabalho que eu fiz para eles é de plantas medicinais. Eu fiz todas as plantas medicinais de um catálogo deles. E esses dias a minha vizinha aqui falando de uma erva, um chá que ela toma para dormir, mulungu. Aí todo mundo, que isso? Que nome é esse? Eu falei, eu conheço mulungu. Porque eu tinha desenhado para o trabalho. Se não fosse isso, eu nunca ia saber que era mulungu da minha vida. A parte legal é essa também. Você é obrigado a estudar vários assuntos assim, ao mesmo tempo. Né? Muito legal isso, Mila. Porque... Essa é a parte mais legal do projeto. Desculpa. Essa é a parte mais legal dos projetos para os quais você é contratado, né? Que é um projeto que você vai pôr a sua parte autoral na hora de fazer, mas quando você é contratado, você é obrigado a lidar com um assunto que você não conhece, né? Isso eu acho muito bom. Ah, sim, isso... claro, a gente tem a liberdade de falar, olha... Isso é uma parte que ensina muito. Fala, não estou podendo. Eu tive muita essa experiência com material didático também na faculdade. Recentemente apareceu uma mulher desesperada, querendo ilustrar um livro, queria pagar... Era assim, R$600 para ilustrar o livro todo e ainda fazer o projeto gráfico. Eu falei, filha, não vai dar. Assim, não. Mas, por favor, assim, argumentando muito, falei, não tem como. E eu fiquei sabendo, assim, de outras pessoas que ela procurou também, todo mundo. Gente, não tinha argumento para convencer ela que isso não seria possível, a não ser que alguém aceitasse, tipo, fazer dar de presente para ela, entendeu? Então, tem situações que a gente fala, ó, não vai dar, tô sem tempo, não tem como. Porque a gente sente o cheiro, assim, quando é furado, né? Tem que aprender também a dizer não, né? O processo a gente aprende na marra, assim, mas é o famoso, assim, aprender a dizer não também é uma sabedoria. Isso não é para mim, tudo nada bem. Paga... Você querer me oferecer esse valor, mas, assim, não vai dar. Não, é assim, você saber que você livrou de um estresse, assim, que você sabe que você vai ter dor de cabeça, assim, do começo ao fim. É muito libertador. Eu acho que você já deve ter pego também mais cedo, assim, no comecinho mesmo de tudo, assim, já pegou jobs que você faz, olha para o passado e faz, eu nunca mais quero pegar esse job na minha vida. Faz parte, né? Mas eu acho que é um bom processo também. Faz. É assim que a gente aprende também, porque às vezes, até passar para vocês, meninas que estão ouvindo, assim, o erro, ele vai existir. Mas é isso que a gente aprende, assim, também tem... lógico que a gente não queria, a gente queria evitar a todo custo, mas ele também faz parte, ele é praticamente inevitável. Tem uma beleza também no erro, assim, o erro faz a gente
mudar, não querer aquilo ali mais, fazer melhor mesmo, muda tudo, transforma, ele transforma, acho que essa é a palavra, ele transforma. Sim, e tem um detalhe também, que é o que eu percebo dando aula, né? Não no trabalho em si de ilustradora, mas dando aula, que eu consegui fazer muito link, assim, com a parte psicológica das pessoas. Então, a arte-terapia é uma coisa, assim, que eu adoro ler sobre. Em algum momento, eu vou cair nessa história. Porque o efeito que tem, e o efeito que teve comigo também, porque eu não pintava aquarela. Eu tive uma aula de aquarela na faculdade, depois nunca mais quis saber. Quando eu voltei a pintar aquarela, que foi nessa época que eu estava muito perdida, sem saber o que eu ia fazer, eu fazia terapia na época, e o psicólogo me perguntou o que era aquarela. Eu falei que... E foi exatamente assim, quando eu comecei a pintar aquarela, que a minha vida profissional clareou. Comecei a entender, assim, tá, eu consigo tirar um dinheiro aqui, receber ali. Ele perguntou o que é aquarela? Como que é o processo mesmo, assim, literalmente? Eu falei, você trabalha com uma bolha de água, né, com uma poça de água num papel, que é específico para aquarela, para ele resistir aquilo. Tanto é que quando você deixa uma bolha de água em cima do papel da aquarela, ele não absorve, não corre para o lado, aquela bolha fica ali resistente por muito tempo, porque o papel é próprio para aquilo. E você tem uma área pré-determinada, que no caso é um desenho, né? Então, você tem ali uma árvore para ser pintada, então você vai com o pincel vai conduzir aquela água por todo o trajeto que você já planejou antes, e você tem que dominar aquilo. Você não pode, eu posso pintar um tronco de uma árvore e a minha bolha de água ir para um lado, a não ser que seja um estilo de pintura meu, eu vou dar uma de louco aqui, enfim. Mas não, eu tenho que preencher realmente aquilo ali, o pincel vai como se fosse um rodinho, né? Um rodo, você vai empurrando aquela aguinha, exatamente, tem a limitação do traço, e você pinta aquilo tudo, e no final existe um excesso de água, que você tem que saber lidar com aquele excesso. Então, tem uma técnica para lidar. Então, assim, basicamente, a aquarela é um trabalho de condução, você tem que saber conduzir aquela água por um trajeto que você já pré-determinou. Aí ele falou para mim assim, e não é isso que você está fazendo? Aí eu fiquei... explodiu minha mente, porque era isso que eu estava fazendo, porque a partir do momento que eu comecei a treinar essa condução, a minha vida, eu consegui conduzir minha vida profissional do jeito que eu não estava conseguindo. Eu não conseguia. Eu estava assim, com uma bola de ferro no pé, assim, sem saber o que estava acontecendo. Então, isso fez muito sentido. E quando você pratica muitas vezes, diariamente, alguma coisa que tem essa transformação, mesmo que você não perceba, ele deforma mesmo, ele modifica no cérebro, tipo o que a meditação faz. Não tem como mais você voltar atrás, entendeu? Você pode até parar de pintar, mas isso que você aprendeu esse tempo todo, não tem como você desfazer isso, assim. Isso já você já ganhou aquilo, entendeu? Gente, eu vou pedir licença rapidinho, porque eu vou precisar sair. Eu tenho uma aula agora para fazer, às 6 horas. Mas foi um prazer, tá? Gigantesco. Eu quero depois pegar o contato de vocês para poder... eu já tô seguindo todo mundo. Trocar mais ideias. Foi muito massa. Aline, muito obrigada. Depois eu pego. Muito obrigada pela participação. Quero seguir, inclusive, as novas ilustrações. Prazer, Aline. Até a próxima. Prazer também, tá, gente? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Mila, nossa, a gente falou tanta coisa aqui que já reverberou aqui na minha mente. Até gostaria só de comentar, né? A minha primeira formação também é em design. Ficou até engraçado isso. E a última é em arte-terapia. Jura? Pois é, uma hora eu vou... eu não vou conseguir fugir. É isso que eu acredito, assim, que eu acredito desse projeto, desses rabiscos que ainda nem são os desenhos finais ou do desenho final, né?
que esse desenho sirva para a vida, né? É tudo interligado, né? E de qualquer aula, seja na prefeitura ou na ONG, ou qualquer trabalho como essa oficina, eu acredito nisso que a arte dá, né? E acho que todo mundo aqui que vive, mesmo inconscientemente, sente isso, né? Que ela está interligada, né? Então, todo mundo aqui se mostrou muito perfeccionista, com vergonha de mostrar o seu erro, né? Com vergonha da nossa humanidade, e a gente faz isso no desenho o tempo inteiro, né? E é justamente os caderninhos de criação, conversas como essas, que o desenho final, não é que ele é a morte, mas ele é já algo estatificado, já algo parado, né? E esses desenhos de rabisco, conversa, mostrar isso, acho que vai contribuindo, trocando para a jornada de outras pessoas, né? É quando a gente vai vendo essa humanidade que a gente vai também se sentindo humano e pensando que também pode desenhar, né? Eu me formei em artes depois de design, né? Mas eu sempre achava que eu não podia desenhar. Tanto que uma colega nossa, quando eu entrei na ONG, ela falou, tu pode dar aula de desenho para o meu filho? Eu disse, não, eu dou aula de artes, mas eu não sei desenhar. E aí eu comecei a resgatar isso do desenho, vim parar nesse projeto de ilustração, e isso que a Mila falou dos desenhos sem nariz, do desenho sem pescoço, de se permitir ser só humano e desenhar o que vier na cabeça, mesmo que seja um boneco palito. Tipo assim, me acordou pro desenho, me fez ver que aquilo é realmente tu se permitir pensar colorido, né? Independente do que vem ali da perfeição, né? E eu observo nas aulas, eu dou aula de 4º a 9º ano na prefeitura, né? E então é muito mais aluno, na ONG a gente tem 80. Mas assim, eu vejo nas aulas que, principalmente quando chega na fase das meninas, da adolescência, todo mundo começa a ter vergonha do seu desenho, travar, nem querer mais desenhar, né? Então, quanto isso é normal, e mesmo nos adultos, o nosso grupo, assim, todo mundo, ai, não, desenhar eu não sei, mas todo mundo quer, né? E quando vai desenhar é muito divertido. Então, o que eu espero, independente desse livro publicado, de qualquer coisa, né? Mas é que a gente se permita, assim, junto com as meninas, acreditar que a gente pode ver diferente e botar para fora essa nossa maneira de ver diferente, mesmo que seja com boneco palito, né? Cada uma delas que tem ali vai ter uma visão dessa história muito diferente, e é o que eu digo para elas, essa é a contribuição delas com esse livro para o mundo, para quem vai chegar esse desenho, né? Talvez não vai ser um desenho perfeito, como a gente gostaria, porque eu acho que o desenho é uma pesquisa, né? Quanto mais tu faz, mais tu quer fazer, ainda acha que não tá bom, e se tu não dizer que parei aqui, não vai parar nunca, sempre vai querer melhorar. Mas também, às vezes, através de uma linguagem assim simples, a gente também comunica isso que é muito legal de despertar nos outros, esse desenho que é natural, que é humano, né? Essa expressão através do desenho, né? E aí eu observo nessas aulas que quando eu levo desenho criativo e, tipo, desenho a partir de um risco, de uma mancha de tinta, é muito gostoso e muito divertido. Então, eu acho que, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo, né? Que a arte, que o desenho possa, pelo menos, dar um pouquinho de leveza, um pouquinho de diversão, né? Talvez de dinâmica, porque como tanta gente falou aqui sobre a dinâmica, né? A vida ficar... Acho que o que essa pandemia tem feito é matar aos pouquinhos, né? Nos paralisar um pouquinho. Então, a Lê, que é uma das integrantes, me falou uma coisa essa quarentena que eu não esqueci. Ela falou assim, prof, me ajuda a lembrar no horário da aula, porque eu descobri que a gente marca o tempo não é pelo relógio, é por acontecimento. E ultimamente eu nem sei que dia é. E isso para mim foi muito assim, putz, é isso, a gente não sabe nem que dia é, porque a gente está cada vez mais paralisado, mas sem vontade, só notícia ruim e não volta nunca. E aí quando a gente vai e tu começa a desenhar e tu faz um risco, aquilo vira uma mancha, é como se tu encontrasse um outro sentido, sei lá, como se ali pelo menos fosse possível, então que seja pelo menos divertido, né? Prazeroso, engraçado, que possa levar esse traço simples, para a gente marcar o nosso tempo, pelo menos esse tempo enquanto a gente está em quarentena, né? Porque eu acho que é meio que isso mesmo, a gente tá difícil marcar esse tempo, tá tudo muito paralisado. E um dia a gente é design, um dia a gente é ilustrador, outro dia, como o Tarso falou ali, de manhã, mesmo só na ilustração, de manhã a dinâmica é uma, à tarde é outra.
Então, não tem uma certeza absoluta, né? Às vezes, hoje a gente está aqui fazendo ilustração, amanhã talvez as meninas escolham outra profissão, ou pelo menos saber que essa é uma profissão que existe, é um caminho, né? E que não é um caminho só, são vários. A gente pode ir escolhendo e levando o desenho para outro lugar, trazendo outro lugar para o nosso desenho, né? Um pouco isso, assim. Muito, muito obrigada. Rapidinho, só voltando ali, reforçando o que você falou também. Todo mundo que passa pelo ensino formal, né, pela escola, ninguém chega no final e fala, eu não sei escrever é muito difícil, não é para mim, né? Porque escreveu desde o jardim de infância até a última série. Mas agora chega ali no final e fala que não sabe desenhar, que desenhar não é para só que parou de desenhar lá no jardim de infância, né? Então, às vezes a pessoa, quando adulta, fala que não sabe desenhar, mas é isso, que ela parou no jardim de infância. Então, o desenho dela está ainda naquele estágio, não que seja melhor ou pior, enfim, é uma expressão de cada um, é aquela forma dela desenhar. Só que outras pessoas continuam desenhando mais e mais, né? E aquela pessoa que não desenha há muitos anos, ela acha que tem mais dificuldade ou que ela não consegue, mas é simples fato dela não praticar aquilo, né? Ao meu ver, né? Quanto mais pratica, mais contato com o material, mais vai evoluir da linguagem inicial ali, né? Você desenvolve uma linguagem, né? Você pode, de uma forma mais... ter um desenho mais formal, mais técnico, né? Para chegar em certos resultados, mas uma linguagem... você pode desenvolver uma linguagem totalmente lúdica, uma linguagem que é tão rica quanto qualquer outra. Só que quanto mais você fizer aquilo, mais você se aprimora, sabe, naquilo que você está fazendo. Quando eu digo ali que o que você precisa é paciência, observação, e o método não precisa ser fechado, restrito, né? Você pode criar seu próprio método, né? Mas acho que eu já estou me alongando, já estou me repetindo, acho que é isso. Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa? Alê, Karen, Vitória? Alguma dúvida que ficou, não entendeu? Ficou com alguma dúvida do dia a dia, sei lá, alguma coisa? Silêncio é um não. Ô, Fabiola, se você quiser depois juntar as perguntas delas e qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, você pode vir falar, pelo menos comigo, né? Fico à disposição a ajudar também, se precisarem falar algo sobre ilustração aí, quiser me acionar depois também, fica à vontade. É uma boa ideia. Se surgirem dúvidas depois também, a gente está à disposição. O canal está aberto. O legal aqui de reforçar também apesar da gente ter vindo de uma jornada similar na questão do design e tudo mais, é legal ver que mesmo assim a jornada é muito diferente. Até nas similaridades, as nossas jornadas são muito diferentes, né? Coisas que cada um enfrenta, coisas que cada um gosta, tudo isso já muda totalmente essa jornada que é parecida, né? Então, eu gosto de reforçar que busquem trabalhar nos projetos que acreditam. Por exemplo, vocês estão envolvidos com o projeto da ONG ASES, a questão de você se envolver com projetos sociais, com ideias que você compartilha de mundo, tudo isso também dá um gás maravilhoso no processo, sabe? Você está sempre aprendendo dentro da comunidade do qual você faz parte, tudo isso. Então, isso acaba criando jornadas muito diferentes. Por exemplo,
projetos na área da saúde e aprender sobre o tamanho da amplidão que o SUS é. Eu tenho feito projetos na universidade, às vezes acabo sendo obrigado a ler a dissertação e a tese que eu vou transformar em material didático e tudo mais. E isso também é uma coisa maravilhosa. Então, a gente acaba sendo um ilustrador que sabe de muita coisa um pouquinho. Porque a gente é obrigado a estudar um pouquinho de tudo que a gente vai trabalhar, e aí na hora que você descobre novos temas, novas ideias, novas coisas que você passa a gostar, também dá um gás muito grande na ilustração, no que você quer falar. Isso tudo enriquece muito o trabalho de vocês. Acho bem legal ver que, apesar das similaridades, todo mundo teve uma transformação muito diferente, né? Queria enfatizar bem esse tópico, porque eu acho que é quando às vezes dá o branco, né? Na hora que olha o texto, o que é que eu faço agora? Às vezes a pesquisa... Sem áudio. Obrigada. Ia dizer que é bem importante enfatizar isso para as meninas também, da pesquisa, né? Porque não nasce do nada, né? A gente tem já as nossas ideias na cabeça e aí a gente tá lá além do texto, da abelha, não sei o que, vem a dúvida, às vezes palavra no texto que a gente não conhece ou quer pesquisar, buscar referência, como eles falaram, né? Mesmo que a gente tem como a cópia, mas é buscar referência, buscar pesquisa e depois dar aquela relaxada, como acho que foi a Mila que falou, eu preciso de um tempo sem nem rabiscar, só pensar ali, né? Eu acho que, claro, cada um tem o seu processo, mas eu acho que isso meio que ficou comum, gostaria só de enfatizar isso para elas, que tem a pesquisa, daí dessa pesquisa a gente deixa aquilo digerir, conversar com a nossa maneira de ver, com o nosso traço, com as nossas ideias, e daí vai começar os rabiscos, passinho a passinho, aquilo vai se transformando, né? Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. E aí a gente troca os contatos ali e com certeza se a gente precisar, se surgirem as dúvidas das meninas, a gente vai estar entrando em contato. Obrigada de coração, sucesso aí na vida, na trajetória. Obrigada a você pela oportunidade. Sucesso a vocês. Obrigada. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado também. Sucesso aí no trabalho de vocês. E que venham mais novos ilustradores. O bom da nossa área é que a gente se mistura muito. Ilustrador não tem esse negócio de competição. A gente quer mais agregar. Quanto mais gente, melhor. Bem feliz de ver. O processo de trabalho é muito solitário. Eu sinto falta de dividir com pessoas. Mas tem coisas assim, não tem como dividir. Não tem como dividir uma ilustração com alguém, a não ser que a pessoa tenha o mesmo traço que eu. Não tem, né? Então, eu sinto falta dessa troca, assim, no processo. Mas tenho a vontade hoje, para falar a verdade. Eu também. A gente, quando vira autônomo, acaba se distanciando muito, né? Que é uma das coisas que eu mais sinto falta na época de agência, justamente equipe. Fazer um projeto que seja colaborativo é incrível. A ansiedade de chegar sexta-feira que a gente tinha em alguma empresa, isso. A gente já não tem mais trabalhando em casa há muitos anos já. Chega sexta-feira, nem estava falando, já é sexta-feira? Feriado? Nem percebia. Para mim é um dia normal. Essa liberdade do autônomo que é uma coisa boa. Eu particularmente gosto também de... Às vezes eu trabalho nos finais de semana, às vezes eu não trabalho no meio da semana. Essas coisas são boas. Sim. Então é isso. Foi ótimo, adorei. Foi um prazer, gente, adorei. Obrigada, gente. Tchau pra vocês, boa noite para vocês, pessoal.